Boa tarde a todos, uma alegria muito grande revê-los e recebê-los neste encontro que vai tratar de um assunto, como todos os dos quais temos tratado aqui, o marco legal das startups. Com certeza, as startups são os filhotes de grandes empreendimentos, e conhecê-las e conhecer os caminhos que nos levam a dominar, né, as técnicas de criação e outros modos de recebermos, né, essas inovações que os tempos nos trazem, é sempre muito relevante. Para isso, temos hoje entre nós o Dr. Saulo Miquiles, que é professor da Escola de Formação da Advocacia, Escola Superior da Advocacia, em Brasília, no nosso Distrito Federal, e um local que a cada dia se mostra mais receptivo às novidades. Às vezes, a gente ainda guarda uma certa discriminação com relação a Brasília, mas isso em pouco tempo há de sumir, e Brasília tem se mostrado uma cidade cada dia mais pujante, mais quase maravilhosa, eu ia dizer mais maravilhosa, mas uma cidade mais aprazível, mais agradável e com uma cultura também apta a receber os visitantes que para lá queiram se dirigir, muitas vezes premidos pelas necessidades, porque lá está a nossa capital. Também conosco, nossa estimada, nossa querida professora Mônica Guzmão, que tem prestado o seu conhecimento, a sua capacidade de ensinar aqueles que querem aprender, e, às vezes, ouvindo a professora Mônica, até quem não queira aprender acaba aprendendo, porque a sua capacidade de transmitir conhecimento é espetacular. Seja bem-vinda também, doutora Mônica. E hoje temos conosco a doutora Andréia Valente, né, lá da subseção de Resende, né, uma subseção também bastante importante, como todas as subseções da nossa seção do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Andréia, muito importante tê-la conosco. E o doutor Genilton Castilho, que é o idealizador desses eventos que temos realizado em convênio com a OAB. Na verdade, o evento é mais OAB do que IMB, mas o doutor Genilton é uma espécie de motor desses acontecimentos, e nós agradecemos mais uma vez ao doutor Genilton. Eu cumprimento também vocês que aceitaram o nosso convite para participarem deste evento. Já me expliquei aos que estarão participando diretamente da direção que eu preciso atender alguns advogados que estão aguardando. Nós terminamos agora a sessão da primeira Câmara Cível, né? Foi uma sessão, eu não diria pesada, mas um pouco demorada, e eu preciso dar uma atenção aos colegas que estão precisando despachar e transmitir algumas informações e outros interesses que lhes sejam importantes. Cumprimento, então, a todos vocês que aceitaram os convites, sejam muito bem-vindos. É uma alegria sempre renovada tê-los conosco. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, ao doutor Genilton Castilho para a condução dos trabalhos daqui em diante. Forte abraço a todos, muito obrigado. Peço desculpas mais uma vez. Obrigado, desembargador Dutra. Nós que agradecemos a sua gentileza de sempre estar fazendo palestras aqui, junto com o pessoal nosso da OAB. Essa acolhida é muito maravilhosa. Mas eu faço minhas as suas palavras. Para não atrasar, nós já combinamos que a gente vai passar para o doutor Saulo, mas antes, porém, eu gostaria só que a doutora Andréia Valente, presidente da OAB, se apresentasse
e no final ela faz a intervenção dela, uma apresentação rápida, a doutora Mônica também, vou passar em seguida, e depois a gente passa direto para o doutor Saulo. Tá bom? A palavra é sua, doutora Andréia. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos na pessoa do Dr. Fábio Dutra, da doutora Mônica, do Dr. Saulo e do Dr. Genilson, nosso agradecimento especial. Realmente é o que o Dr. Fábio falou, que nos proporciona poder participar de momentos tão especiais, a OAB e a EMB junto, trazendo duas pessoas que hoje falam tanto do direito empresarial e dos startups, como a doutora Mônica e o Dr. Saulo. Eu agradeço em nome da seccional, tendo em vista que o doutor Luciano, infelizmente, não pôde entrar nesse momento. Agradeço em nome da OAB Resende, Porto Real e Itatiaia, a todos vocês. E eu queria passar para o doutor Saulo o que nós ouvimos na OAB Resende quando dissemos da palestra de startups e que ele que estaria aqui hoje falando um pouquinho sobre isso. Da importância desse tema hoje, né, nesse momento tão diferente que nós vivemos e agora vamos adentrar pós-pandemia, um tema tão relevante no direito, tão novo e que precisa ser debatido para poder ser entendido, compreendido e aplicado. Então, nosso agradecimento especial ao senhor, doutor Saulo, que vai dispensar aí esses minutos para nos fazer aprender mais um pouquinho sobre essa matéria tão inovadora, que, segundo a doutora Mônica, não tem pessoa melhor para falar de startup nesse momento do que o doutor Saulo. Então, nosso muito obrigada, nossa gratidão. Obrigado, doutora Andréia, que falou em nome da seccional, representando o doutor Luciano Bandeira e a doutora Ana Tereza. E o doutor Luciano está numa outra live, a doutora Ana também, mas a qualquer momento eles poderão aparecer aí, o doutor Luciano vai tentar entrar mais tarde um pouquinho. E a doutora Ana também prometeu que vai tentar resolver o que ela está fazendo e vai entrar. Eu passo rapidamente para a doutora Mônica Guzmão, a professora Mônica Guzmão, para ela se apresentar, e ao final a gente vai fazer a sessão de perguntas, né? Porque eu tenho certeza que teremos bastantes perguntas. Bom, por favor, eu queria agradecer o convite sempre carinhoso do IMB, da OAB, que me acolhem de forma carinhosamente, a doutora Andréia Valente, ao doutor Fábio Dutra, a você, Genilton, de forma incansável. E o que eu falei, doutora Andréia, eu ratifico aqui. O professor Saulo é a maior autoridade no assunto, sim. E no cartaz saiu a minha participação especial. Então, a minha participação especial vai se limitar a eu tirar dúvidas. Então, eu estou aqui ávida por tirar dúvidas. Então, o que se limita à minha participação especial, porque eu tenho certeza que depois da fala do doutor Saulo, então, não tem... todas as dúvidas serão dirimidas, então, as minhas pequeninas dúvidas, com certeza, serão explanadas pelo doutor Saulo. Então, eu estou aqui, graças a Deus, tendo essa oportunidade de ouvir o doutor Saulo, que é, com certeza, a maior autoridade no assunto. E, mais uma vez, obrigada. Obrigado, doutora Mônica. Sendo assim, eu já passo direto para o nosso palestrante, doutor Saulo, porque todos estamos esperando a sua palestra. A palavra é sua, doutor Saulo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por esse... Vocês conseguiram dar calor através do Zoom, né? O que é muito difícil. Então, estou me sentindo aqui quase que em casa. Infelizmente, não estou aí com vocês no Rio de Janeiro fisicamente, que é uma terra muito querida, mas estou me sentindo muito acolhido e agradeço demais por isso. Doutor Genilton, doutora Andréia, professora Mônica, e eu chamo de professora porque foi minha professora, né? Então tem participação na minha apresentação aqui, foi professora do Genilton também, mas eu costumo dizer que, para mim, esse é o maior título, não é doutor, não é desembargador, não é ministro, é professor e professora,
que é algo mais importante que forma todos os outros. E eu tenho orgulho de ter sido aluno da professora Mônica. Muito obrigado ao IMB, ao OAB Rio de Janeiro, Resende, pelo convite. Espero atingir as expectativas aí, os elogios. Vamos falar desse assunto que é muito apaixonante, pelo menos para mim, a ponto de eu botar um unicórnio na minha parede, de me debruçar sobre esse assunto, de escrever livro, de fazer live toda semana, porque realmente para mim é muito empolgante. Espero que possa transmitir um pouco de conhecimento e um pouco dessa empolgação, dessa paixão para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, uma pequena apresentação aqui. Estão vendo aí? Genilton, Andréia, professora Mônica? Tá ok. Bom, uma brevíssima apresentação minha. Eu me chamo Saulo Miquiles, eu sou advogado já há 11 anos, sou economista também de formação, tenho um escritório na área da atuação de advocacia empresarial e atuo como diretor jurídico de uma aceleradora de startups, que é a Cotidiano Aceleradora de Startups, que é a maior aceleradora aqui do Centro-Oeste. Então, por isso que eu respiro startups 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite, e aí a gente, com essa atuação na aceleradora e no escritório, a gente consegue ter um pouco mais de experiência nesse assunto que é novo, né? Então, nem todo mundo teve contato ou muito contato com as startups, com o ecossistema, e é daí que vem um pouco desse meu conhecimento, dessa minha experiência. Antes de a gente entrar na legislação em si, eu acho bastante importante a gente contextualizar ou diferenciar o que é uma startup e fazer essa diferenciação de uma empresa tradicional. Eu não vou conceituar a startup aqui, porque cada um tem um conceito diferente, a legislação tem um conceito, a gente vai ver já o conceito da legislação, mas eu acho importante que a gente tenha em mente a ideia, né? A ideia de uma empresa tradicional, a ideia de uma startup, em que elas diferem. E para isso eu vou tomar como exemplo aqui uma cafeteria, uma padaria comum, tradicional, que em toda esquina tem, todo mundo conhece, sabe mais ou menos o funcionamento, com uma startup de alimentação, que é o iFood, né? Hoje, um dos unicórnios brasileiros, aí, o iFood também, que, em tese, atuaria no mesmo ramo de alimentação que uma cafeteria, uma padaria, um restaurante. E a gente vai tentar buscar diferenciar um do outro. Vamos nos colocar no lugar desse empreendedor, né? De uma maneira muito resumida aqui, claro, né? Quando você vai buscar abrir uma cafeteria, e eu gosto de dar esse exemplo porque eu já tive uma cafeteria, então fica até mais fácil dar o exemplo. Você vai abrir um negócio tradicional, o caminho mais ou menos que você vai percorrer é fazer uma pesquisa de mercado, né? Você vai buscar dados lá no Sebrae, dados atrás de um ponto, você vai fazer um plano de negócio, que é um estudo prévio, então quanto que eu vou ter que investir, quantos funcionários eu vou ter, quanto que mais ou menos eu vou faturar, quantas pessoas mais ou menos vão passar naquele meu ponto comercial. E esse estudo de mercado, esse plano de negócios, ele tem um racional que é o seguinte: eu pesquiso, e depois vou colocar isso em prática, torcendo para que o que eu pesquisei seja condizente com a realidade, né? Porque se for muito abaixo, eu vou ter prejuízo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, naturalmente, e isso pode ser muito óbvio para vocês, mas eu vou já explicar o porquê que eu estou trazendo esse segundo ponto, é que, naturalmente, aquele empresário que abre a sua empresa, ele, se possível, ele quer ter lucro no dia zero. No primeiro mês, se essa operação ficar no azul, já trouxer lucro, para ele ótimo, é isso mesmo que ele está buscando, né? E o terceiro ponto, a terceira grande diferença aqui, que a gente vai já traçar, é que, vamos supor que eu abri minha cafeteria, fiz minha pesquisa de mercado, achei um ponto muito bom, estou lucrando, está simplesmente abarrotada. Minha cafeteria está com gente 24 horas por dia. Se entrar mais uma pessoa, aquele cliente adicional marginal, querendo um café, eu não consigo atender. Minha capacidade está 100%, 24 horas por dia. Se eu quiser dobrar o meu faturamento, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que
fazer um novo estudo de mercado, escolher um novo ponto, comprar novas mesas, comprar novo maquinário, ou seja, eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou ter que dobrar o meu investimento. Então, eu vou ter que aumentar o meu investimento linearmente para tentar também dobrar o meu faturamento ou aumentar um pouco mais o meu faturamento. Então, eu faço um aumento de custo linear e proporcional para que eu tente ter um aumento de faturamento proporcional e também vai ser linear, né? Então, eu vou tentar dobrar esse faturamento com uma segunda cafeteria, se for mais ou menos do mesmo tamanho, vai ser mais ou menos o mesmo custo, etc. Estou simplificando, obviamente, aqui, mas para que vocês possam ter essa noção. Legal. E do lado do iFood aqui, do lado da startup, o que tem de diferente? Bom, as startups, por definição e por racional, muito trazido pelo livro chamado A Startup Enxuta, do Eric Ries, não opera no modelo de pesquisar, fazer plano de negócio e depois botar em prática. Pelo contrário, o modelo deles é de experimentação. Tive uma ideia, vou fazer o mais rápido possível essa ideia se concretizar para que eu teste, para fazer a famosa validação. É o conceito de MVP, Minimal Viable Product, ou produto mínimo viável. Eu tive uma ideia, eu não vou ficar 6 meses planejando, 1 mês planejando, ou programando, ou gastando dinheiro. Não. Eu vou botar essa ideia no conceito de MVP, que é a maneira mais tosca. Eles brincam que se você não tinha vergonha do seu MVP estava errado, ele já foi exagerado. Tem que ser algo bem tosco, para que você faça experimentação e já colete os feedbacks dos seus possíveis clientes. Então, é um ciclo de R rápido, de falhe rápido, de falhar, né? Você vai buscar falhar rápido para coletar feedback, pega esse feedback, aplica de novo no seu conceito, melhora, novos feedbacks, aprende de novo, coleta melhor. Isso é um ciclo infinito de aprendizado, que isso você só vai ter experimentando. A pesquisa, por outro lado, não vai te dar isso. A pesquisa você meio que vai jogar o que é um pouco que tem dado do mercado e da sua cabeça. Mas o dado real você só vai ter experimentando. Então, esse é o conceito. Vai experimentar com custo zero de preferência, ou custo muito baixo, para que você possa testar se a sua ideia tem ressonância no mercado ou não. Se ela não tiver, ok, você gastou muito pouco dinheiro e muito pouco tempo para isso, não tem problema nenhum. Se a sua cafeteria, que você gastou lá 300, 400, 500 mil reais para botar ela de pé der errado, você perdeu esse dinheiro e você perdeu muito tempo. Então, o seu risco de perda é muito grande. Essa é a primeira diferença, e é uma diferença bastante conceitual, bastante de mentalidade, que vai acompanhar a startup pela vida inteira. Esse conceitual de experimentação. O segundo ponto é: a startup sabe que, com base no foco em experimentação, ela não vai ter lucro nos primeiros meses, ela não tem problema nenhum com isso. Tudo que entrar no caixa dela, ela vai reinvestir para focar em crescimento. Ela sabe, os fundadores sabem que eles vão ralar muito no começo, que eles não vão ter sequer um prolabore, um salário, ou se tiverem vai ser muito baixo, porque o foco é crescer, 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 crescer. Tudo que entrar vai ser para validar essa ideia e, uma vez validada, crescer. O terceiro ponto é justamente, linkando com o crescimento, é como que eu faço um negócio que a gente chama de escalável. Significa dizer o quê? Que lá na cafeteria, para eu dobrar meu faturamento, eu tinha que mais ou menos dobrar o meu investimento. Aqui não. Para eu dobrar o meu faturamento, para eu triplicar, para eu multiplicar por 10, eu vou ter que investir um pouco mais. Mas eu não vou ter que investir 10 vezes para multiplicar por 10 o meu faturamento. Aqui é que está a grande sacada da startup. E isso só é possível com tecnologia, na minha visão. Né? Então, você pega aqui o iFood, que é o exemplo que a gente está dando. Bom, o iFood passou por todo esse ciclo de experimentação, de validação, fez MVP, testou. Vamos supor que o iFood tinha 100 clientes, depois que eles falaram assim, não, está validada a nossa ideia. Vamos supor que eles fizeram aí no Rio de Janeiro, restrito a um bairro, depois colocaram 2, 3, 5 bairros para ter uma diferença de população, e não, realmente a nossa ideia está validada. Para eles saírem de 100 clientes para 1.000 clientes, para 1 milhão de clientes, eles não têm que fazer um investimento proporcional. A ideia, e principalmente o software,
ele já está mais ou menos pronto. Então, a cafeteria já está mais ou menos pronta. E a mesma cafeteria vale para 100 clientes, para 1.000 clientes, para 1 milhão de clientes. Eu não tenho que ficar criando cafeterias novas. É o meu software, né? Aí o digital entra trazendo essa exponencialidade para as startups, porque num ciclo de validação e foco no crescimento, eu consigo fazer aumento de custo de investimento de uma maneira linear, mas o crescimento vai ser exponencial. Então, é isso que o iFood traz, por exemplo. De sair de poucos bairros no Rio de Janeiro para o Brasil inteiro, ele consegue fazer isso de uma maneira muito rápida e com relativamente pouco investimento. A gente sabe que esse tipo de empresa gasta muito, e principalmente gasta muito com marketing, mas é relativamente pouco com o aumento de faturamento que eles têm. Gente, é sair de uma cidade para o Brasil inteiro, de uma cidade para uma região inteira. Pensa, por isso que eu gosto desse exemplo, né? Pensa você ter uma cafeteria em Resende, por exemplo, e de repente, em um ano, você ter cafeterias no Rio de Janeiro inteiro. Em 2 anos, você ter cafeteria no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste inteiro. É mais ou menos disso aqui que a gente está falando, né? Essa é a questão exponencial. Mas, como as startups têm o foco no crescimento, reinvestem tudo que entra no crescimento, sabem que não vai ter lucro nesse início, elas dependem de uma indústria que chama Venture Capital. Então, a cafeteria tradicional, ela se financia através de dívida. Ela vai lá no banco com alguma outra pessoa, o dinheiro do próprio sócio, faz uma dívida, recebe esse crédito e paga esse dinheiro de volta com juros, com correção, etc. A startup não. A startup se financia através de equity, através de participação societária. E quem joga nessa indústria, né, de investir em troca de participação societária é a indústria do venture capital, né? A indústria do que se chama, eu gosto de chamar de capital empreendedor, né? A tradução literal seria capital de risco. O venture capital, os fundos de investimento em venture capital, a tradução literal seria capital de risco. Mas eu gosto de chamar de capital empreendedor porque acho que dá mais uma noção exata do que é. O capital de risco tem uma ideia de que é um capital de aposta, e não é bem isso. Mas o foco aqui de a gente entender é essa interdependência do mundo das startups, do ecossistema das startups com o mundo de venture capital. Porque justamente a startup ali nos primeiros anos não vai dar lucro. As pessoas se assustam com isso, né? A Uber não está dando lucro e vale bilhões, né? A Nubank não está dando lucro e vale bilhões, né? Porque ela está se financiando através de venture capital, e esse investidor profissional, ele não vai ter o retorno do dinheiro dele corrigido por juros e correção monetária. Não, ele está de olho também na escalabilidade. Então, o retorno dele é em participação societária. É quando aquele iFood da vida vai deixar de valer 100 mil reais e vai valer 100 milhões de reais. Ele vai ter uma participação dessa empresa e o capital dele vai ter esse crescimento exponencial também. Então, é aqui que essas duas indústrias se complementam e é por isso que uma depende da outra. Eu fiz toda essa introdução para que vocês entendam um pouco do que a professora Mônica até me perguntou do mens legis, né? Por que se fala muito em investimento? Por que se protege o investidor no marco legal das startups? O que isso tem a ver? É porque existe essa interdependência desde quando isso nasceu lá no Vale do Silício, se espalhou pelo mundo. Em todos os ecossistemas do mundo existe mais ou menos essa configuração de uma simbiose mesmo, um depende do outro, para que essas duas indústrias consigam sobreviver. Então, feita essa introdução, agora a gente pode falar da legislação em si, do marco legal das startups. Se eu estiver falando muito rápido, eu estou tentando manter meu tempo aqui de 30 minutos, se alguém me puxa a orelha aí, Genilton, professora Mônica, Andréia, se alguém quiser fazer uma pergunta também, aí fica à vontade, porque fazer palestra no Zoom é meio complicado, né? Você não vê muito a reação das pessoas, então você não sabe se está todo mundo boiando do outro lado, se está todo mundo entendendo o que está acontecendo, se fechar a câmera e for embora. Então, qualquer coisa, vocês me avisam aí. Vamos falar do marco legal das startups, e eu botei entre parênteses do empreendedorismo inovador, porque esse é o nome da lei, né? Tem esse do empreendedorismo inovador, mas a gente já abreviou para marco legal das startups. Tá? Um breve histórico aqui legislativo, eram 2 projetos, a relatoria do deputado Vinícius Poit
aglutinou os dois projetos em um só. Isso andou muito rápido no Congresso. Quem tem um pouco de familiaridade com o Congresso sabe que uma lei, entre o substitutivo ser apresentado, Câmara, Senado, voltar para a Câmara e ser aprovada e mandada para a sanção em 7 meses, e nesses 7 meses teve aí um final de ano com o Covid, isso andou muito rápido, né? Depois que chegou nesse ponto. Antes demorou bastante. Mas houve esse substitutivo aglutinador, enxugou bastante, era uma legislação bem mais extensa, com muito mais questões, com muito mais incentivos. O substitutivo já enxugou bastante, e nesse trâmite, Câmara, Senado, e teve que voltar para a Câmara, infelizmente a legislação ficou ainda mais pobre, né? Tiraram muitas coisas. Bom, ela foi sancionada em 1º de junho de 2021, ganhou o número de lei complementar 182, e houve o veto do artigo 7º dessa legislação, a gente vai tratar dele, e do artigo 294-A, inciso 5º, que modificava a lei das SAs, o presidente da República também fez esse veto. O que importa mais para a gente aqui, para a gente não sair muito do foco, é o artigo 7º, a gente vai falar dele. Tá? Rapidamente, a necessidade de um marco legal, essa é uma pergunta que me fazem muito, que eu me fiz. Basicamente, o raciocínio é assim: startups são empresas super inovadoras, super ágeis, que têm essa questão de se mover muito rápido, se modificar muito rápido. Trazer o poder público para esse cenário através de uma legislação não significaria engessar esse ecossistema, não significaria engessar as startups? E a minha resposta é: se fosse uma legislação tradicional como a gente conhece, 99% das vezes, sim. Felizmente, não foi o caso aqui. Essa legislação, na verdade, tirou o pé do Estado, deixou ainda mais livre o caminho, dando segurança jurídica, a legislação falando assim, pode, o que vocês já fazem pode, então dá segurança jurídica, e colocou o Estado como um ente fomentador. Então, nesse sentido, foi muito boa a legislação, e eu digo que há sim essa necessidade quando a legislação vem dessa maneira. E aprendi também, fazendo uma palestra dessa com o professor André Santa Cruz, ele conta que nas palestras dele o empresariado responde muito para ele falando assim: existe uma insegurança jurídica tão grande no Brasil que a gente prefere quando tem uma lei dizendo o que a gente pode fazer, mesmo que ela limite, porque pelo menos ali eu sei que eu posso, né? Quando não tem nada, a gente que atua com direito privado, professora Mônica e demais, sabe que direito privado, autonomia da vontade das partes, se não tiver proibido, eu posso fazer. Mas, no Brasil, a gente tem ainda essa insegurança jurídica. Então, é bom que haja uma legislação das startups, dizendo, olha, você pode ter investimento, os contratos podem ser esses, vai ter fomento, o Estado vai agir dessa maneira, tem sandbox. Então, nesse sentido, havia essa necessidade e foi muito positivo. Tá? Entrando agora, de fato, na legislação. Eu divido essa legislação em 5 eixos. Tá? Como a gente vai fazer essa explicação aqui. O primeiro eixo é um eixo de definição legais, a lei define 3 conceitos e traz alguns princípios, ainda como herança lá da lei de liberdade econômica, né? Aqueles mesmos princípios estão aqui estampados na lei complementar 182. O segundo eixo de segurança jurídica, um terceiro de fomento, um quarto de tributação, que foi vetado, que é o artigo 7º que eu mencionei para vocês, a gente vai falar dele porque ele é importante e porque esse veto ainda está para ser analisado pelo Congresso, né? Então ele pode voltar. E o quinto, a desburocratização. Tá? A startup traz definição de investidor anjo, que eu conversava com a professora Mônica, não faz muito sentido ter essa definição, porque nenhum benefício trazido pela Lei Complementar 182 é restrito a investidor anjo que se enquadre nessa definição. Na verdade, ela vai versar sobre os contratos e qualquer pessoa jurídica ou física pode ser investidor daqueles contratos, pode estar no polo credor ou investidor daqueles contratos. Além disso, a gente já tinha a Lei Complementar 155, que é a chamada Lei do Investidor Anjo, que já tinha uma definição do investidor anjo. Então, me parece que ali no processo legislativo tinha uma razão de ser para essa definição, e aí com as modificações isso ficou perdido. Né? O sandbox é útil, a gente vai falar
dele em desburocratização. A lei fez questão de trazer uma definição já nos seus primeiros artigos, ali no artigo 2º, mas depois ela trata mais profundamente do sandbox, a gente vai ver isso já já. A definição mais importante aqui, naturalmente, é a definição de startups. E aqui é um outro ponto de ruído, um outro ponto de rusga, de questionamento entre as pessoas. Pô, mas faz sentido o legislador dizer o que é startup? Nem o pessoal que escreve, que teoriza sobre as startups, o Eric Ries, que eu comentei para vocês, da Startup Chuta, a Kevin Kelly, entre outros, nem eles se entendem quanto à definição da startup. Então, faz sentido uma lei dizer o que é startup? O pessoal do mercado gosta da chamada autodeclaração. Olha, eu digo, assino um documento dizendo que eu sou startup, que eu tenho um modelo de negócio inovador e pronto. Do meu ponto de vista, apesar de ter um raciocínio bastante pró-mercado, é que nessa questão em específico, acho que faz sentido ter uma definição do que é startup, porque é uma lei que traz benefícios para as startups. Se eu não defino o que é startup, acaba que vira um samba do crioulo doido. Todo mundo vai dizer que é startup, todo mundo vai querer ter acesso a esse tipo de benefício. E quando todo mundo tem acesso, não é benefício, ele vira regra geral, né? Vale para todo mundo. Então, claro que definir é delimitar, e claro que para algumas empresas e startups que o mercado considera como startups, vai ficar de fora dessa definição, e algumas empresas que o mercado não considera como startups vão cair dentro dessa definição. Faz parte do jogo, ossos do ofício, né? Mas eu acho que, em termos gerais, a grande maioria das startups vai ser enquadrada na definição legal. Tá? É um mal necessário, digamos assim. Como que funcionou a definição da legislação? Ela traz uma definição genérica, que é essa que vocês estão vendo na tela, e depois ela traz dados objetivos, elementos objetivos para dar concretude a essa definição. Então, pela lei, startups são organizações empresariais nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. Essa definição, para quem está acompanhando, está no artigo 4º da legislação. Então, vejam que é uma definição bem genérica. Até a caracterização, que é muito comum quando a gente chama de startup, que são empresas novas, nascentes ou recentes, legal, mas recente é um conceito subjetivo, né? Agora, a gente vai passar a dar concretude a esses conceitos. Aí a gente está falando do artigo 4º, parágrafo 1º e seus incisos. Então, desde que tenha um faturamento bruto de até 16 milhões de reais no exercício anterior, desde que, concomitante, o CNPJ tenha até 10 anos, ou seja, essa empresa tenha até 10 anos de idade, né? Então tem que ter esses dois requisitos. E o terceiro requisito se subdivide em dois, que são alternativos, ou um ou outro. Tá? Então, tem que faturar no máximo 16 milhões, CNPJ de no máximo até 10 anos, e que faça uma autodeclaração de modelo inovador de negócio nos termos da Lei 10.973, inciso 4º do artigo 2º dessa lei, ou se enquadre no Inova Simples, que é a Lei Complementar 167, que alterou a Lei Complementar 123. Então, ou a startup vai ser aberta pelo regime do Inova Simples, ou ela vai se autodeclarar no seu ato constitutivo ou na sua alteração contratual, declarar que se enquadra como modelo de negócio inovador. Então, a gente tem requisitos genéricos e a gente tem requisitos objetivos e uma autodeclaração. Tá? Então, startup vai ter que faturar até no máximo 16 milhões, vai ter que ter até 10 anos de idade, vai ter que fazer uma autodeclaração de que se enquadra nesses modelos de negócios inovadores, para que possa ter os benefícios trazidos por essa legislação, certo? Então, esse foi o nosso primeiro pilar, né? Pilar de definições e princípios. Tá? A gente passa agora para o nosso segundo pilar, que talvez seja o pilar mais importante, como eu disse no início, né? Ter uma lei que traga segurança jurídica para um ecossistema que já lida com altíssimo risco, por natureza, e em muitas definições, startups são organizações que tomam altíssimo risco,
o investidor lá do Venture Capital vai comprar esse risco. Então, qualquer risco que seja, aspas, desnecessário ou além do risco que a operação já está tomando, eliminar qualquer outro risco já é muito bom. Então, uma legislação que traga segurança jurídica, que firme conceitos, é muito boa para esse ecossistema, porque dá mais segurança para esse empreendedor e dá mais segurança para que os investidores tragam aí, façam os seus investimentos. Então, nesse sentido, a gente viu que a definição de investidor anjo é genérica. Mas é bom dizer que existe investidor anjo no Brasil, que pode fazer esse investimento, que está tudo certo, né? E tem muitas pessoas que ainda têm medo disso. Então, você ter uma lei reforçando isso para esse tipo de pessoa, funciona, vale a pena. Uma diferenciação muito grande, clara, e esse é um ponto importante, entre quem é investidor e quem é sócio-operador. O investidor vai ter uma blindagem bastante significativa, em termos de riscos adicionais, a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco, e ele não pode se imiscuir nessa operação, ele não pode fazer, às vezes, de sócio-operador, de gerir o negócio. Se ele ultrapassar essa barreira, ele perde essa blindagem. Tá? Previsão de instrumentos de investimento. Então, a gente tem um artigo 5º que tem um rol exemplificativo de instrumentos de investimento e inovação, de contratos de investimento. Isso é excelente. O grande instrumento que a gente utilizava era o mútuo conversível em participação societária, que é um contrato importado dos Estados Unidos e adaptado à realidade brasileira, mas que ainda gerava uma insegurança justamente por não ser previsto em lugar nenhum, era um contrato atípico. Agora, tem previsão no marco legal, no seu artigo 5º, entre outros, né? E essa questão do investidor não responder por dívidas e não estar sujeito à desconsideração da personalidade jurídica, desde que ele não ultrapasse essa barreira e vire sócio-operador. Tá? Esse aqui é o artigo 5º, que vai falar aqui desses contratos, desses instrumentos. Então, ele enumera alguns que já existem, que já eram utilizados, como subscrição de ação ou de cotas, opção de compra de ações ou de cotas, debênture conversível, e aí aquela velha discussão, né? A limitada pode emitir debênture ou não pode, ou só SA. E aí, professora Mônica, eu li esse artigo, esse inciso, e falei, se está falando que a debênture é emitida pela empresa nos termos do disposto da 6.404, então, a meu contragosto, essa lei está dizendo que só a SA pode emitir debênture. Aí eu ouvi o Pablo Arruda e a André Santa Cruz, não, está dizendo que é nos termos da 6.404. A 6.404 não limita as SAs, então está reforçando que a limitada pode emitir debênture. Eu fico, opa, tudo bem, pontos opostos, né? Interpretações divergentes. Mas, enfim, debênture conversível também é um instrumento de investimento em startups, a gente ainda tem essa... na prática, a gente não vê limitadas emitindo debêntures, né? A gente tem até casos de junta comercial barrando isso. E o tal do contrato de mútuo conversível em participação societária, que nos estágios mais iniciais das startups é o mais utilizado. Tá? Mas o que está de melhor aqui mesmo é... O que está de melhor aqui mesmo é o inciso 7º, que diz outros investimentos de aporte de capital em que investidor, pessoa física ou jurídica, não integre formalmente o quadro de sócios da startup e ou não tenha subscrito qualquer participação representativa do capital social da empresa. Isso aqui, para quem atua com direito privado, é lindo. É a minha liberdade que eu preciso para criar um instrumento específico que o empresário quer, que o investidor quer, sem as amarras da lei, sem ter que ter um carimbo, não tem que ser esse tipo de contrato. Não. Outros investimentos. É aquela linha que eu falei para vocês de o Estado está se imiscuindo e enrijecendo essas relações? Não. Ele está vindo aqui dizendo, olha, pode utilizar o instrumento que você quiser. Então, ele está me dando segurança jurídica e permissão para utilizar o instrumento que eu quiser. Isso é muito bom para quem atua com direito privado, principalmente nesse ecossistema que muda muito rapidamente. Né? Bom, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, em razão do nosso tempo. Aqui, esse tema é importante, a questão da divisão da aspas, muitas aspas, né? Blindagem aí desse investidor. Artigo 8º. O investidor que realizar o aporte de capital a que se refere o artigo 5º
não será considerado sócio ou acionista, nem possuirá direito à gerência ou a voto na administração da empresa, conforme pactuação contratual. E aí, ele não vai responder por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, não se estenderá ao disposto no artigo 50 do Código Civil, que é a desconsideração da personalidade jurídica, 855-A da CLT, 124, 134, 135 do CTN e quaisquer outras disposições atinentes à desconsideração da personalidade jurídica existentes. Quer dizer, para mim, a minha leitura aqui é que o legislador quis reforçar, deixar claríssimo, falar assim, olha, a figura que é só investidor, que não opera o negócio, que não tem direito à gerência, que não tem direito a voto, essa figura, o risco dela deve estar limitada ao risco do capital que ela investiu e essa empresa quebrar, ou seja, não ter esse investimento retornado. Ok. Agora, essa figura é responder além do capital que ela investiu, então, sofreu uma desconsideração da personalidade jurídica para uma dívida com o consumidor, uma dívida tributária, uma dívida trabalhista, não faz sentido do ponto de vista do legislador, e claro que eu concordo, porque esse agente já está tomando um risco excessivo. Se a gente adicionar riscos a essa operação, ele vai correr, ele vai para outros investimentos, esse capital vai ser redirecionado para outros investimentos que vão ter menor risco, né? É uma dinâmica natural do mercado. Então, esse inciso aqui, nesse sentido, estampa e reforça isso muito claramente, né? Salvo se, claro, isso for feito com dolo, fraude ou simulação. Se esse contrato de investimento estiver burlando alguma coisa, né, ou tentando justamente se utilizar desse instrumento para fugir de uma dívida que era, assim, desse suposto investidor, aí não vai funcionar. Nem precisava estar escrito, né? Mas também, já que estamos reforçando, vamos reforçar isso aqui também. Tá? Então, passamos o segundo pilar, que é talvez o mais importante, me demorei um pouco mais nele por conta disso, e porque, como eu fiz a introdução, a indústria do venture capital é muito importante para as startups, pelo modo de agir das startups, né? E ter essa segurança jurídica para o investidor é muito importante para a indústria de venture capital. Então, esse ciclo vai se fechando sempre que a gente trouxer mais segurança jurídica. Tá? Agora, nos outros pilares, eu vou acelerar um pouco mais, já que a gente já está estourando o nosso tempo, e vou deixar para a gente abordar mais as perguntas. A gente tem um terceiro pilar, que é o pilar de fomento, e aqui a gente tem dois grandes eixos, que são fomentos privados, que empresas podem investir via FIP, que são fundos de investimento em participação, via os fundos patrimoniais ou os fundos de endowment, né, ou patrocinando programas editais de aceleração, que sejam geridos por empresas públicas, por universidades, etc. Então, a iniciativa privada e empresas que já têm alguma obrigação legal de investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, vão poder canalizar uma parte desses recursos que elas já são obrigadas a investir para investir em startups. Isso vai poder ser feito por FIP, por fundo patrimonial ou patrocinando editais de aceleração, incubação e etc. Então, esse é um grande subeixo do fomento, digamos assim, a parte privada do fomento. A parte pública do fomento é a flexibilização, né? O Marco Legal ainda fala em Lei 8666, mas é a flexibilização da contratação de startups pelo poder público. A administração pública vai poder fazer um processo licitatório simplificado para que soluções inovadoras possam ser contratadas pelo poder público. E aqui a grande questão é que o que dessa questão aqui da contratação do poder público é que, muitas vezes, o poder público não vai saber qual a solução que ele quer contratar. O poder público vai dizer assim, tenho um problema, não sei como resolver, talvez essa turma aí das startups que são muito inovadoras, muito tecnológicas, saibam como resolver o problema. Então, vou abrir aqui esse edital explicando o problema e as startups vão poder, inclusive, fazer aquele processo de MVP dentro desse edital para, no final, apresentar uma solução. E aí eu, poder público, vou escolher qual dessas soluções
vai se aplicar melhor para resolver o problema que eu tenho, e, inclusive, ajudar a desenvolver essa solução. Muda um pouco a lógica de contratação bastante enrijecida do poder público, que é, olha, eu quero contratar aquela solução XYZ com aquele detalhe, aquele lápis que tem que ter uma borracha na ponta, que tem que ter o grafite tem que ser 1 milímetro tal, porque senão a gente abre para fraude na licitação. Então tem que ser tudo muito certinho, tudo muito bem especificado. Aqui não. Eu aponto o problema e espero que o mercado me dê uma solução. Vai ter limitação de contrato, vai ter de valor de contrato, vai ter limitação do tempo desse contrato, né? Então, as características são essas. Modalidade especial de licitação, né? Posso indicar apenas no escopo o problema e dizer qual o resultado que eu espero, mas sem indicar a solução em si. Essa proposta vai ser julgada por 3 pessoas com conhecimento técnico. E a avaliação, os critérios de avaliação, não dizem respeito somente a questões financeiras ou de custo, tem que ser o baixo custo. Não, não é só isso. Vai avaliar potencial de resolução do problema que eu tenho, grau de desenvolvimento dessa solução apresentada, viabilidade e maturação, e aí sim os 2 últimos têm mais questões financeiras, que é demonstração de custo-benefício e viabilidade econômica. Então, dentro desses 5 critérios, essa comissão de 3 pessoas vai poder escolher qual é aquela solução desenvolvida por startups que vai mais se adequar a resolver aquele problema. Né? Esse é um contrato que vai ter um limite de 1,6 milhão nessa fase de desenvolvimento, e aí depois a solução vai poder ser contratada um limite de 8 milhões em um prazo de 24, renovável por mais 24 meses. Tá? Passando para o nosso 4º pilar, questão da tributação, está com asterisco aqui porque é o nosso artigo 7º, que neste momento está vetado. Tá? O artigo 7º dizia o seguinte, trazia a lógica de portfólio em termos de tributação que os fundos de investimentos têm. Trazia isso para as pessoas físicas. Então, imagina você, pessoa física que vai investir em uma startup. Você investe na startup A e ganha dinheiro, você paga tributo, ganho de capital, 15%, 15% a 25%. Você investe na startup B, você perdeu dinheiro, uma pena, você perdeu o seu dinheiro. Você investe na startup C, você ganhou dinheiro na startup C, tributo novamente. Você investe na startup D, perdeu dinheiro, uma pena, você perdeu dinheiro. Vejam que nessa lógica de eu ganhei na A, perdi na B, ganhei na C, perdi na D, pode haver um cenário que, se eu olhar o todo, o meu portfólio de investimentos, pode haver um cenário em que eu estou perdendo dinheiro. Porque mesmo que eu tenha ganho dinheiro na A e na C, o que eu perdi na B e na D foi muito maior. Então, o que eu ganhei na A e na C não foi o suficiente para retornar as minhas perdas na B e na D e ainda me trazer lucro. Então, olhando como um todo o meu portfólio de investimentos, eu perdi dinheiro. Mas, mesmo perdendo dinheiro, eu paguei imposto na A e paguei imposto na C. Porque, olhando individualmente, eu ganhei dinheiro na A, esse investimento valorizou, e eu ganhei dinheiro na C, esse investimento valorizou. Um exemplo numérico besta para a gente entender. Ganhei 10 mil reais nessa startup aqui e 20 nessa startup aqui. Meu lucro nessas 2 operações foi 30 mil reais. A gente simplificar. E perdi 150 mil em cada uma aqui. Então, eu ganhei 30 mil reais, mas perdi 300. Ou seja, no todo, eu perdi 270 mil reais. Além de ter perdido 270 mil reais, ainda paguei imposto. Não faz sentido nenhum. Um fundo de investimento, quando vai fazer esse mesmo investimento, ele só vai pagar imposto no final, quando ele apurar o resultado do coletivo, do todo, do portfólio, e se o todo for positivo, superavitário, aí sim vai haver a tributação. Essa lógica havia sido transportada para a pessoa física, ela conseguiria fazer essa compensação na declaração de imposto de renda dela. Isso estava explicado no artigo 7º, mas ele foi vetado. Tá? O argumento foi questão de orçamento, que traria a redução de arrecadação, isso não estava previsto na lei de orçamento, etc. Uma discussão que não faz parte do nosso escopo aqui. Tá? Infelizmente, era um artigo muito bom, mas, infelizmente, ele está vetado por enquanto. O Congresso ainda pode derrubar esse veto. Tá? 4º pilar da nossa legislação, desburocratização.
E aqui vamos focar no sandbox. A gente já falou da licitação simplificada, que também é uma forma de desburocratizar, eu coloquei como fomento, mas ela também é uma desburocracia, uma desburocratização. Mas aqui a figura que eu quero trazer para vocês é do sandbox, que é um conceito bastante novo também, que vem casado aí com o mundo das startups, mas trazendo aqui de uma maneira um pouco, tentando dar uma explicação para esse conceito de uma maneira simplificada. Sandbox, na tradução literal, é caixa de areia. Sandbox, caixa de areia. É aquele ambiente seguro em que você deixa o seu filho brincar, pode fazer o que você quiser, porque se você cair, você vai cair na areia, você não vai se machucar. Como que eu transporto esse conceito para legislação ou para ambiente regulatório? Então, a tradução ou a definição da lei foi ambiente regulatório experimental. Então, os órgãos da administração pública, direta ou indireta, vão poder fazer flexibilizações na legislação para que as startups possam fazer suas experimentações dentro daquele ambiente regulatório flexibilizado ou experimental. E aí, o órgão regulador fica observando aquilo que está acontecendo para que, quem sabe, com base naquelas experimentações, essa legislação não passe a ser flexibilizada ou melhorada ou atualizada com base nessa experiência. Então, é um experimento social controlado e riquíssimo para o Estado, para os órgãos reguladores e para as startups que muitas vezes caminham numa zona cinzenta jurídica, né? Vamos lembrar da discussão que a gente teve da Uber, quando a Uber veio para o Brasil, aquelas greves, cidades proibindo, né? Gente dizendo que era inconstitucional, uma insegurança jurídica, a Uber andando ali numa linha muito cinzenta, né? As startups costumam fazer isso. Se houvesse um sandbox, a Uber teria mais segurança para experimentar o modelo de negócio dela. O regulador, por sua vez, também poderia testar na prática qual que é o resultado de uma empresa dessa disruptiva no mercado, se andaria bem ou se andaria mal, se traria prejuízo para o consumidor ou não, etc. E isso andando 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, legal, finalizamos o nosso ambiente regulatório experimental, eu, regulador, aprendi e, de repente, vou modificar essa legislação ou não, e as startups também. Então, esse é o sandbox regulatório, o ambiente regulatório experimental, que é o famoso sandbox regulatório. Já existia um sandbox no Brasil, o Banco Central já estava fazendo, a SUSEP já estava fazendo, a CVM já estava fazendo. Tá? Então, estar dito que pode, de novo, é um avanço muito grande. Outro avanço é que a legislação trouxe essa faculdade à administração indireta. Então, a administração indireta já tem uma flexibilidade para fazer isso por conta própria, isso eu acho muito bom, desburocratiza, e deu a possibilidade de os órgãos poderem fazer isso de maneira conjunta. Então, o meu sonho de consumo, eu brinco sempre em todas as palestras que eu faço, é ver um sandbox conjunto entre Banco Central, SUSEP e CVM. São 3 ambientes regulatórios com muita regulação, com muitas startups, as chamadas fintechs, que têm muitas zonas cinzentas e as startups têm muitas vezes que caminhar com muito cuidado, isso gera muito custo. Se a gente tivesse um sandbox feito em conjunto por esses 3 órgãos, imaginem a possibilidade que as fintechs teriam para trazer serviços melhores e mais baratos para todos nós como consumidores. Então, é um pouco essa a ideia do sandbox, do ambiente regulatório experimental, é poder fazer essa experimentação num ambiente controlado, tanto para as startups quanto para o regulador. Tá? Isso está lá no artigo 20. Tá? E aí, aqui a gente entra em questões de desburocratização que não dizem respeito somente às startups. Né? Eu vou pular um pouquinho aqui, porque já me estendi bastante no tempo. Tem algumas críticas aqui minhas, dizendo o que faltou, mas já vou passando aqui, deixando meus contatos. A gente vai abrir para perguntas, então, se a gente precisar voltar em alguma coisa, a gente volta. Estou no Instagram lá como Saulo Miquiles, meu e-mail é saulo@miquiles.com. No YouTube, vocês me acham falando sobre esses outros assuntos como Doutor Startup. E eu tenho que fazer um jabá, com permissão aí de professora Mônica, Genilton e Andréia. Meu livro sobre o marco legal das startups está em pré-lançamento, em pré-venda até hoje, então até amanhã. Amanhã é o último dia para comprar com desconto em pré-venda pela Juspódio.
convido vocês a entrarem no site da editora para comprarem o meu livro sobre esse assunto. Até amanhã com desconto. E agradeço demais a todos vocês que estão aí ouvindo, acompanhando, e aos que fizeram o convite também. Muito obrigado. Parabéns, doutor Saulo, uma bela fala. E obrigado pela pressa agora, aí. Não, tranquilo, está indo muito bem. Agora nós vamos passar para a doutora Mônica, ver se ela ainda tem algumas perguntas. Depois, finalmente, a gente passa para a doutora Andréia. Doutora Mônica, a palavra é sua. Na verdade, eu tenho algumas colocações que vão ao encontro do que o professor Saulo falou. No início, quando da entrada em vigor da lei do marco legal, vários doutrinadores, enfim, defenderam que, na verdade, criticaram a lei do marco legal no sentido de que essa lei, mais do que ensejava uma limitação, uma trava, um engessamento das startups. Então, eu levei um tempo para assimilar se realmente era isso ou se, ao contrário, se havia necessidade de uma lei disciplinando as startups para servir de balizamento para que todos os direitos previstos na lei se aplicassem às startups, porque senão ficaria muito fácil. Todos os direitos que a lei prevê poderiam ser aplicados a qualquer sociedade. Então, hoje não. Hoje o meu entendimento está firmado que o Estado, ele não é o grande vilão. Na verdade, ele veio regulamentar e criar mais direitos do que, no sentido de obrigações, vamos lá, ruins às startups. Então, é o fomento, é a segurança do investidor, é o próprio conceito de startup. Então, eu acho que, nesse ponto, não há um engessamento. O que houve foi uma evolução das startups. Então, isso eu consegui assimilar. Então, antes, o que era para mim uma controvérsia, hoje não é mais. Então, passando esse ponto, o professor Saulo, ele comentou sobre o artigo 5º, sobre os contratos que podem ser firmados. Claro que essa enumeração jamais poderia ser uma enumeração taxativa, é uma enumeração meramente exemplificativa. E eu me questiono muito do cuidado que as startups devem ter, um cuidado máximo, para que não haja uma cláusula entre investidor e startup, uma cláusula indireta que permita ao investidor ele efetivamente se imiscuir na sociedade. De que forma? Um exemplo. Ele determina aos sócios que, vamos lá, numa assembleia anual, ele direciona a vontade dos sócios para aprovarem as contas dos administradores. Então, ali ele está ingerindo, ele está fazendo uma ingerência na sociedade, uma ingerência indireta. Então, isso tem que ser muito bem pensado, porque, aparentemente, não há ingerência nenhuma. Não, isso é uma cláusula que isso não vai determinar nenhuma gerência dele na sociedade, mas claro que vai. O administrador só vai ter suas contas aprovadas se os sócios
que ele determinou que sigam a sua vontade, eles aprovarem as contas do administrador. Então, isso me preocupa muito quando esse contrato, por exemplo, um mútuo, quando esse contrato for firmado, se ter o máximo de cuidado. O professor Saulo, ele também falou nas debêntures. Realmente, isso é uma controvérsia muito grande. Queria eu que as sociedades limitadas elas pudessem emitir debêntures. Não vou me lembrar da lei que regula o mercado de capitais. Só que essa lei, ela diz o seguinte, ela prevê os valores mobiliários que somente as sociedades anônimas podem emitir: ações, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição. Então, com essa lei, a lei não dá margem para uma sociedade limitada emitir debêntures. Então, ainda mais fazendo um paralelo às companhias abertas, aí mesmo que não tem. Então, fazendo uma alusão, está me faltando a palavra, uma alusão às companhias fechadas, nós poderíamos admitir que uma sociedade limitada ela emitisse debêntures, mas hoje, infelizmente, a tese majoritária não admite. Tá? Então, eu respeito teses opostas, tomara que haja uma mudança, tomara que as sociedades limitadas, tem sociedade limitada de médio, de grande porte, não estamos falando em sociedade limitada de pequeno porte. Então, por que não emitir debêntures? Agora, uma última questão aqui, que como não poderia deixar de ser, deixa eu procurar aqui. Bom, eu como comercialista, né, eu me preocupo muito com o ato constitutivo, porque nós temos o conceito de startup, nós temos todas as previsões legais, na verdade, é a penúltima intervenção. Nós temos todas as responsabilidades, enfim, a lei é muito rica em relação às startups. Mas o que me preocupa muito é quando uma startup ela vai ser criada. Então, é claro que, em geral, o que eu falo, contrata um advogado. Contrata um advogado para não se ter problemas no futuro. Então, o que eu digo por exemplo, um contrato social. Não pode se ter uma startup, uma sociedade simples. Toda startup é uma sociedade empresária. Esse contrato social tem que estar registrado na junta comercial, sob pena da startup ser uma sociedade regular. E, com isso, os sócios vão ter responsabilidade ilimitada. Da mesma forma, especificar a função de cada sócio. Uma coisa também que eu acho, uma cláusula também que eu acho fundamental é se admitir a exclusão extrajudicial de sócio, para depois não estar brigando na justiça se o sócio pode ser excluído extrajudicialmente, se não pode. Então, é fundamental que os sócios se reúnam e conversem. Nós vamos poder excluir extrajudicialmente o sócio? Vamos. Então, vamos colocar uma cláusula que o sócio pode ser excluído extrajudicialmente. Uma outra cláusula fundamental: o sócio pode ceder, vender suas cotas. A omissão dessa cláusula gera para a sociedade uma dor de cabeça tremenda.
Então, os sócios, eles ficam naquela ânsia de criar startup, mas e o contrato social? Então, há cláusulas extremamente importantes. Outra delas, falecimento do sócio. O herdeiro vai poder entrar? Ah, não pensamos nisso. Então, se não pensaram, o herdeiro vai entrar. E a sociedade vai ter que pagar. Desculpa, o herdeiro não vai poder entrar. E a sociedade vai ter que pagar, vai ter que liquidar as cotas do herdeiro. Que, de repente, esse sócio que faleceu tem 70% da sociedade. A startup vai ter que fechar, não vai ter condições de arcar com esse valor. Então, a forma, uma outra hipótese, a última cláusula que eu ia chamar a atenção, a forma como essa liquidação de cotas vai ser paga. Isso é uma briga no judiciário que leva para lá de 10 anos. Então, tem que se preocupar, sim, não é só constituir uma startup. Constitui, mas advogado vem cá. Ou então, contador que tem experiência, não tem receita para contratar um advogado, contador, vem cá, me ajuda aqui, porque isso, se não for bem trabalhado, isso vai ser judicializado. E para as startups é a maior forma de extinção, de falência, de dissolução da sociedade. Agora, aí sim, por último. Percebo que nós temos que fazer uma outra live sobre isso, hein, doutora Mônica? Não, isso aí Isso porque ela não tinha nada para contribuir, né? Não, isso aí sei veio nada. mesmo. Aí o professor Saulo, ele veio e falou de forma brilhante da responsabilidade dos investidores. Realmente a lei, ela poupou os investidores e não tinha como ser diferente, porque se não houvesse essa blindagem patrimonial, não haveria investidores interessados nas startups. Agora, o grande problema é, quando a lei fala em desconsideração da personalidade jurídica, não cabe. Só vai caber quando houver fraude. O grande problema é a prova da fraude. Tá? Então, essa prova da fraude, se um credor ajuizar numa ação cognitiva contra a startup, ele não vai conseguir provar. Dificilmente ele vai conseguir provar. Então, ele pode até provar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, a coisa é muito bem montada no sentido de proteção dos investidores. Agora, eu vou ser muito sincera. Professor, o que me preocupa é a efetiva prática da fraude e essa fraude poder ser mascarada. Então, tem que se ter mecanismos eficazes para se apurar essa fraude e, se houver, se conseguir, numa ação cognitiva, se comprovar essa fraude. Tá? Então, a minha participação especial acaba aqui. São essas as colocações. Depois de uma brilhante exposição do professor Saulo, eu não tenho mais o que falar, se não me reservar a ouvinte dessa brilhante palestra. O senhor está de parabéns. Muito obrigado, doutora Mônica, professora Mônica. E, dado o andar da hora, nós vamos marcar uma outra live para a gente continuar isso aí. Agora, vamos ver se a doutora Andréia tem alguma coisa, né, para falar, para finalizar aí, porque já tem gente me pedindo aqui para sortear o livro. Nós já temos um sorteio do livro agora, daqui a pouco, ao final.
Então, eu acho que a gente pode esperar uma outra live para a gente realmente fazer um encontro aí. Vamos fazer isso? É muita coisa, hein? Olha, Genilson, eu acho que a gente já podia levar esse pedido para seccional, não de uma live, né? Mas um curso, agora né? um curso, é Da verdade. doutora Mônica com o doutor Saulo. Olha só, da gente falar de direito empresarial com foco em startups. Não é? Então, doutora Sensacional. Andréa, a senhora se manifesta aí ao final. Eu queria mais uma vez agradecer, então, a todos Parabéns, vocês. Depois de ouvir o doutor Saulo e a doutora Mônica, a gente consegue compreender melhor por que a doutora Mônica entende que o doutor Saulo é o melhor que nós temos, né? Porque ainda ontem a gente conversava na seccional sobre tantas dúvidas de startups e o tempo realmente foi muito curto, eu acho que a gente precisaria de mais tempo, realmente, mas algumas dúvidas já foram até tiradas aqui, que a gente estava falando sobre as startups no poder público, como que seria essa aplicabilidade, e algumas outras dúvidas, os debentures. Eu acho que a gente realmente precisa de mais tempo, mas foi brilhante a exposição do Dr. Saulo e a doutora Mônica também, que ia tirar algumas dúvidas, realmente uma explanação que a gente já esperava, né, doutora? Como professora, e a gente já assistiu alguns cursos, não poderia ser diferente. Então, mais uma vez, em nome da OAB Resende, da seccional, doutor Luciano, doutora Ana Tereza, a gente quer agradecer ao Genilton, nossa gratidão, que realmente ele se esforça para que tudo isso aconteça. Ao doutor Fábio, que esteve aí, e a todos que participaram, né? E a gente agora está aqui esperando, ansioso pelo sorteio do livro aí que o Genilton também anunciou durante toda a expectativa aí. Vamos lá, Genilton. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. E doutora Mônica, doutor Saulo, não sei se o doutor Saulo gostaria de não responder tudo que a doutora doutora Mônica Guzmão falou, mas alguma coisinha, uma saudação aí, finalizando, dá tempo. Aí a gente entra logo no sorteio do livro. Na verdade, então, vamos lá. não houve nem questionamentos, né? Graças a Deus. Não, a professora fez muitas colocações e todas elas muito pertinentes, né? Essa questão do cuidado com o contrato social é uma questão que todas as sociedades empresárias deveriam ter, as startups ainda mais. Apenas um exemplo que ela colocou, você ter que fazer uma liquidação porque um sócio faleceu, e aí um detalhe, pagar isso em 90 dias, qualquer empresa tradicional quebra, 99% das empresas tradicionais quebram. No conceito da startup, que eu falei para vocês, que ela está reinvestindo tudo em crescimento, ela vai ter pouquíssimo caixa, por natureza, ela realmente vai quebrar, né? E um outro ponto que ela colocou, que foi o primeiro ponto, que eu acho que é assim, eu estou com muita curiosidade e expectativa para saber como que o mercado vai responder, que é essa questão do investidor não ter ingerência, porque hoje, professor, eles têm muita ingerência. Eles pedem cláusula de veto em diversos itens, eles pedem para indicar um diretor financeiro. Quer dizer, eles tendo 2%, 3%, 5%, eles têm muito controle. E hoje é a praxe, hoje é o costume. Então, a minha expectativa eles vão abrir mão desse controle em troca da blindagem, ou eles vão abrir mão da blindagem em troca do controle? Eu estou aqui na expectativa para ver como isso vai andar. Aproveito para agradecer novamente o convite, a oportunidade. Peço desculpas aí pela pressa, porque a gente atrasou um pouquinho e aí não queria me estender demais, eu sei que fica um pouco cansativo. Eu estou completamente à disposição para a gente conversar novamente, para a gente fazer um curso, enfim, o que vocês quiserem. Eu gosto muito de falar desse tema, então fico muito feliz com o convite de vocês. Obrigado, Genilton, Andréia, professora Mônica e aos demais. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor. E a gente que agradece, né? Doutor Luciano e a doutora Ana Tereza não puderam entrar, ele me mandou mensagem aqui que a doutora Ana está em alguma live com Brasília, live jurídica e judicial, e certamente não deve ter terminado, e
por isso não deu para entrar. Mas eu trago o abraço deles para todos aqui, para os demais que estão nos assistindo, e volto a agradecer ao Instituto Magistrado do Brasil e agradecer ao André, que fica aí por trás escondidinho, mas ele que faz as coisas acontecer, e toda a equipe do IMB, não só o André, mas todo mundo.